Olá, obrigada por assistir ao Alagoas em Pauta. É pela mira do fuzil que o Estado brasileiro olha para as favelas e periferias. E no que se refere à política antidrogas, a estratégia adotada pelos governos é a do confronto e da guerra. As táticas para combater o mercado ilegal de drogas são bem conhecidas por todos. Incursões policiais frequentes, fazendo uso irrestrito de armamento pesado, com o objetivo declarado de desmantelar organizações criminosas e apreender substâncias ilícitas. E não tem funcionado. Impedidos de sobreviver a essa situação extrema, os moradores das periferias ficam expostos à violência cotidiana derivada de operações antidrogas e de disputas territoriais pelo controle do mercado ilegal. Faltam políticas públicas efetivas de enfrentamento às drogas e programas de reinserção social que devolvam a dignidade às pessoas. Essa semana nós vamos conversar com o especialista no combate à violência e à prevenção de drogas, que vem fazendo um trabalho incrível junto às comunidades vulneráveis pernambucanas. O secretário de Desenvolvimento Social de Pernambuco, Clóvis Benevides, que já foi secretário executivo de coordenação das políticas de prevenção à violência aqui em Alagoas, vai comentar sobre o trabalho que vem realizando à frente da secretaria, sobre políticas públicas voltadas para a violência e muito mais. Não saia daí, a gente já volta. Clóvis Benevides, muito obrigada por conversar conosco aqui no Alagoas em Pauta. Seja bem-vindo. Olha, eu que agradeço a oportunidade de conversar, de falar com os seus telespectadores, fazer esse bate-papo importante sobre temas absolutamente necessários. É verdade. Clóvis, o combate ao tráfico de drogas atinge diretamente o dia a dia de jovens moradores de favelas, periferias e comunidades carentes. Direitos humanos são violados e eles acabam morrendo vítimas de uma guerra não declarada por eles. Você é secretário de Desenvolvimento Social de Pernambuco e tem uma importante história no funcionalismo público no combate às drogas e à violência. Nesses anos todos em que atua nessa área, quais são as ações que você considera realmente eficazes para enfrentar esse problema? Daniele, para quem milita nessa área, seja do desenvolvimento social, seja dos direitos humanos, esse é um problema, talvez, o maior desafio do século. A violência associada ao interrompimento de trajetórias, que seriam trajetórias para um futuro desenvolvimento da cultura, do esporte, do lazer, da convivência social, e atravessadas pelo uso da droga e pela violência decorrente disso. Esse talvez seja o problema de Estado mais complexo para se solucionar, porque existem aspectos da criminalidade organizada que podem ser enfrentados pela estrutura de polícia, e Alagoas, por exemplo, tem bons exemplos nesse sentido. Pernambuco também tem ótimos exemplos no âmbito do Pacto pela Vida, mas tem outras situações que são muito subjetivas, estão vinculadas à visão de mundo das pessoas, às esperanças que elas têm, à forma de enfrentar as frustrações. Eu costumo dizer que se tem uma democracia do mal, é a democracia da droga e da violência. Ela não respeita a classe social, ela não respeita limite territorial, ela não respeita condição de cor, credo, raça, não há nenhum limite para que as pessoas sejam atingidas. Daí, então, a responsabilidade compartilhada e a responsabilidade de todos, embora pareça só uma narrativa, ela é a única forma de se enfrentar o problema. Somando sociedade, primeiro setor empresarial, indústria, somando a importante atuação da imprensa, como você está fazendo agora no Alagoas em Pauta, discutindo um assunto que é absolutamente necessário e somando nós que representamos temporariamente os anseios da comunidade nas representações de governo. Então, prevenção à violência ao uso de drogas e a organização de uma série de medidas para mitigar os impactos desse, que é um grande problema. Essa é uma responsabilidade conjunta, não é somente uma responsabilidade do Estado, cabe a nós também colaborarmos para que isso
a gente consiga achar uma solução, né? Que medidas seriam essas, né? Que você falou agora que nós poderíamos tomar algumas medidas para tentar solucionar esse problema. Você sabe mais ou menos por que caminho a gente pode seguir? Olha, é preciso que a gente faça uma separação. As funções do Estado, dos governos, de organizar os programas, elas são absolutamente essenciais. Mas vamos fazer uma reflexão. A visão de mundo das pessoas, ela se consolida no seu ambiente de convivência familiar. Então, a sua família, qualquer que seja o modelo de família em que você está inserido, além da maior vítima, potencial maior vítima de violência, seja pelo uso da droga ou pela violência com outras características, ela também é o melhor espaço para o enfrentamento e para o debate. Então é preciso muito cedo falar de prevenção com as crianças, falar de prevenção com os adolescentes. Não pode ser tabu, né, Clóvis? Não pode ser tabu, né? Não pode de forma nenhuma ser tabu. É preciso travar um diálogo sério, honesto, transparente, olho no olho, que não afugente as pessoas quando elas tiverem que debater esse desafio, mas que as preparem para fazer escolhas positivas. É preciso que a gente, claro, todos nós somos sujeitos a pressões dos grupos sociais com os quais convivemos. Sim. Sejam as meninas adolescentes, na lógica do padrão de beleza, sejam os jovens adolescentes, na lógica de um resquício machista que a nossa sociedade ainda vive. Sim. E os grupos com os quais a gente convive exercem pressão sobre nós. Seja no mercado do trabalho, o empresário que está submetido a essa lógica cruel de meta-resultado, e nós estamos ali sendo treinados e pressionados pelos grupos com os quais convivemos. Então, quando a gente vai para um ambiente familiar, se o diálogo é honesto, é franco, é sincero, pode até ser que essa criança se encontre com o uso de drogas na sua vida. Ela precisa viver. Ela vai romper todos os limites da sua casa, mas se ela está preparada para exercer autonomia, e prevenção antes de mais nada, autonomia, é passar por caminhos tortuosos, por um mundo absolutamente diverso, cheio de contradições e ainda assim ter resiliência, resistência e consistência para fazer escolhas positivas. Então, no âmbito da família, eu diria que é nessa perspectiva, dialogar. Eu costumo dizer, Daniel, que às vezes um pai, uma mãe se encontra com um episódio absolutamente desafiador. Eu encontrei, por exemplo, uma mudança de comportamento do meu filho, ou eu encontrei uma substância que está pressionada pelo grupo de convivência e acabou que ele experimentou, levou uma quantidade de uma substância para casa, ou começou a fazer uso de álcool num padrão de risco. Se a família se desesperar, adotar apenas uma conduta moral, às vezes coercitiva, ao invés desse adolescente buscar a referência materno-paterna ou a referência de convivência com os irmãos ou com o grupo familiar, a tendência dele é legitimar o olhar do outro grupo de pressão. E aí a gente perde. E a gente perde esse debate. Então, no âmbito das famílias, quando a gente está falando de responsabilidade de todos, na lógica da prevenção, na lógica de antecipar, e prevenção é isso, antecipar-se a eventuais possíveis fatos considerado o padrão da sociedade. A família tem um papel determinante. E aos governos, eu diria que cabe muito o papel de fazer esse debate dos programas públicos. A família atua, então você também tem que ter programas de prevenção na comunidade e na escola para fortalecer os diálogos com a família, para alcançar aqueles espaços onde falta esse diálogo e para encontrar novas maneiras de organizar as perspectivas das pessoas que não no uso da droga, que não na violência. E na lógica assistencial, acolher, cuidar, reinserir e buscar proteger as pessoas que eventualmente sejam acometidas pelo problema. Esse papel da família é fundamental, esse acolhimento desse jovem, dessa pessoa, e também eu acho que é muito importante o trabalho da autoestima.
quando o jovem, o adolescente, ele tem a sua autoestima reforçada, os pais dizem: eu acredito em você, você não precisa dessas coisas, nós estamos aqui, porque a insegurança faz parte do processo de crescimento e de aprendizado do ser humano. Isso é a família. Acredita nele, diz que ela é bonita conforme é, que ele atinge os resultados no colégio, no esporte que pratica, da melhor maneira possível, que não precisa ser o primeiro colocado. Eu acho que tudo isso reforça também esse encontro que no futuro ele vai ter com as drogas. Porque é quase inevitável, né, Clóvis? Infelizmente. É inevitável. As drogas estão na sociedade há milhares de anos, elas fazem parte de rituais relacionados à convivência das pessoas, experimentações muitas vezes vão acontecer, inevitavelmente as pessoas vão se deparar com momentos de consumo de outros. Aí eu volto a dizer, elas têm que estar preparadas para aquelas escolhas que são aquelas que elas julgam melhores para si próprias. Claro. Então, nem todo mundo que usa se torna dependente. Então, não temos que considerar que um eventual episódio de uso acabou com a vida daquela família. Nem todo mundo que faz um uso prejudicial não consegue melhorar os padrões e reduzir os riscos e danos associados à sua conduta e à convivência social. Então, riscos à saúde, riscos à pessoa, mas também risco à sua convivência. Então, é preciso fazer uma marcação cerrada e ela não é repressiva, não. Ela é construtiva. Exatamente. É de partilha. Eu costumo dizer que referência familiar, materna, sobretudo, mãe é um açúcar na vida da gente, né? É aquela resposta afetiva para tudo. Então, às vezes, quando mesmo adolescente, cometeu um erro, ele tem a condição de voltar para casa e dizer: mãe, errei. E mesmo que haja a efetiva, não punição, mas a efetiva reparação da conduta, a mãe vai chamar a atenção, a mãe às vezes vai restringir alguma conduta, vai alertá-lo para o risco, mas ela vai fazer isso no ambiente de amor. Claro. Então, às vezes, o conforto é partilhar com a mãe o erro que se cometeu. É muito importante essa visão. Então, nós estamos falando de um tema em que as pessoas precisam voltar à convivência sincera e honesta nos seus ambientes, sem nenhum romantismo de que existem riscos, de que os riscos são graves, claro, de que substâncias cada dia mais desenvolvidas de maneira laboratorial ofendem o organismo, dificultam padrões, mas olha bem, nós estamos lidando com uma precocidade absoluta. Sim. Eu costumo dizer que antigamente o menino demorava 3 meses para abrir os olhos, né? A criança. Hoje os meninos já nascem com os olhos abertos e com o smartphone. É verdade. Então, uma precocidade, bombardeados pela comunicação. Conteúdos dos mais diversos possíveis. Às vezes não dá nem tempo que a formação da personalidade se vincule aos exemplos de convivência familiar. Eles estão atravessados ali por uma série de coisas. E a gente precisa estar preparado para isso, né, Clóvis? Assim, a família precisa entender que a gente está vivendo um novo mundo, um novo momento, que a tecnologia ela faz parte da vida, sim, não adianta negar isso. Tirar o celular do adolescente, da criança, isso não vai resolver. Você tem que adequar aos novos padrões de comportamento da sociedade para que você sofra menos. A não aceitação é muito pior. Sem dúvida. Né? A tecnologia não anula o afeto. De jeito nenhum. A tecnologia não destitui a verdade. A tecnologia não desconstrói o amor na convivência. O abraço, o acolhimento. Ela é uma ferramenta que pode ser utilizada para o bem e pode corromper relações. A gente precisa estar claro e lúcido de que os tempos mudaram e a realidade se impõe. E nesse contexto é preciso que, mesmo com toda a tecnologia e com o esfriamento de algumas relações, a gente encontre caminho para que a gente estabeleça o fortalecimento dos vínculos, para que a gente fortaleça a convivência, até porque um núcleo familiar ele está sempre recheado por afeto.
Ninguém deliberadamente quer deixar de respeitar a pessoa com quem ela convive. É um processo imperceptível que às vezes vai fazendo que o afastamento aconteça. Tecnologia tem que ser utilizada para o bem e ela absolutamente é necessária. Se ela causa algum descompasso, ela também cria conexões. Sim, da mesma forma. Antes a gente demorava semanas para mandar uma carta para alguém, hoje você troca um WhatsApp. Antes a gente demorava muito tempo para encontrar onde é que estava o filho, descobrir a casa de quem era para fazer uma ligação. Hoje você conhece toda a rede de relação. Antes você tinha aqui uma reunião de escola e era aquela coisa de ficar o tempo inteiro imaginando o que virá na reunião do bimestre, do trimestre ou do semestre. Hoje as educadoras têm grupos com os pais e mães e trocam informações ali para que as intervenções aconteçam no mais breve espaço de tempo, de maneira que a gente proteja as pessoas que amam. Então, tecnologia, mundo novo, amor igual. Com certeza. Em 2006 foi aprovada a Lei 11.343, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, prescrevendo medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas. Essa lei reconhece as diferenças entre as figuras do traficante e a do usuário dependente, que passaram a ser tratados de modo diferenciado e a ocupar capítulos diferentes da lei. Você acha que essa lei poderia ser mais abrangente, principalmente no que tange à reinserção social dos usuários? Sem dúvida. Eu acho que o Brasil tem uma tradição absolutamente equivocada de leis que pegam e leis que não pegam. De entender que, às vezes, você faz toda uma construção legislativa que tem debates com especialistas, que constrói uma série de narrativas importantes e essas leis não são implementadas. Para você ter ideia, a lei de drogas, ela vem desde a década de 70 sofrendo alterações. Vários projetos vieram nesse debate. Mas a implementação na sua integralidade nunca aconteceu em nenhum dos momentos. Então, por exemplo, a lei faz uma diferenciação superficial entre traficante e usuário, mas tem um vazio de regulamentação que precisa ser preenchido. Quais as efetivas diferenças entre uma conduta de tráfico, pequeno tráfico, grande tráfico, e uma conduta de uso para si, que aí pressupõe porte e uma série de outras perspectivas. A gente fala da supressão de alguns direitos como alternativa à prisão, porque a lei brasileira não mais permite que alguém que use drogas, por esse fato, vá à prisão. Ok, isso é absolutamente necessário, essa diferenciação. Contudo, se a assistência ainda é superficial, pela desassistência e pela evolução do seu quadro e da necessidade do uso da droga, as pessoas costumam cometer outros delitos conexos e, em razão desses delitos, eles vão à prisão. Então, ele não é nem aquele indivíduo que cometeu só por via arrecadatória, só por necessidade de aferir um recurso da atividade ilícita, mas vinculado ao seu padrão de consumo, cometeu um ato que a lei considera crime, mas também não foi assistido na sua demanda de necessidade de acolhimento, de tratamento, de reflexão sobre a sua relação com a droga. Então, também padece de um melhor ajuste. E, por fim, o que você traz, que é a necessidade de maiores investimentos e reinserção social, esses são absolutamente necessários. A lei traz o texto da reinserção, mas ela também não organiza esse sistema. Ótimo, é preciso que se faça a reinserção social das pessoas, que não é reinserção social clássica. Às vezes é a inserção social, porque os vínculos dessa pessoa eram tão frágeis antes da sua história de consumo. E a inserção produtiva, porque às vezes as pessoas não tinham a básica qualificação para disputar no mercado de trabalho tão nocivo, tão competitivo, e a gente ainda soma isso, o uso de uma substância, a necessidade dessa substância no organismo. Esse, para mim, é o ponto-chave. Eu diria que é o seguinte, sem nenhum prejuízo e sem nenhum desrespeito às pessoas que precisam de acolhimento e cuidado, esse sistema está minimamente organizado, seja
no sistema SUA, seja no sistema SUS, seja com as entidades sociais nos programas. Prevenção. Ainda se precisa de um investimento maciço no Brasil e o que nós convencionamos chamar de reinserção social, que eu digo que é inserção social e produtiva, precisa ser priorizado como a forma de equilibrar essa balança. Sem dúvida nenhuma, esse é o texto mais importante da lei, mas é o menos levado a feito. Uma pena, né? Clóvis, você foi secretário executivo de coordenação das políticas de prevenção à violência aqui em Alagoas, no início do governo Renan Filho. Quais foram os projetos e ações que tiveram mais êxito durante a sua passagem pela secretaria? Olha, primeiro eu sou muito grato por essa oportunidade. O governador Renan é visionário, é um gestor jovem. De igual forma, me encontrei com figuras absolutamente elogiáveis, como o secretário George, que fez um trabalho de reorganização das finanças do Estado, mas sem deixar de ter o olhar social, de permitir com que o Estado tivesse as condições de investimento. E eu separaria dois episódios dos quais eu tive a oportunidade de participar e que acho que são absolutamente transformadores. Primeiro, a coragem que o governo teve de intervir no sistema socioeducativo. Alagoas tinha uma marca muito perversa, eu diria, no seu sistema, e seja do ponto de vista da infraestrutura ou do ponto de vista da metodologia, houve uma revolução. Muitos profissionais de várias áreas, esforços de várias áreas convergindo para uma transformação que tirou esse sistema um dos piores do país para um sistema que hoje consegue estabelecer parâmetros com os melhores sistemas socioeducativos do Brasil. Então, isso é uma marca histórica, porque, sabe, Daniela, a gente no Brasil tem uma perversa conduta, às vezes, de considerar irrecuperáveis uma parte expressiva da sociedade. Então, às vezes, onde faltou tudo, o Estado, ao invés de ser aquela última alternativa para garantir aqueles que deveriam ser os direitos básicos, é um violador final, aquele que diz, não, de fato está decretado o fim das possibilidades. E os sistemas socioeducativos, de maneira geral, no Brasil, têm um estigma muito grande. E Alagoas tinha essa marca, e aí, por um esforço coordenado pelo governador Renan, várias secretarias, e eu volto a dizer, vários colaboradores, houve essa mudança. E o segundo foi ter participado do debate inicial do Vida Nova nas Grotas. Quando se puxou esse debate de uma ação que pudesse ser integrada, que levasse infraestrutura e que pensasse a partir da requalificação dos espaços uma nova construção cidadã. E hoje é um programa absolutamente exitoso, com muitas parcerias. Premiadíssimo, né? Premiadíssimo, e a gente soma outros aspectos, como o Ronda nos Bairros, a própria Rede Acolhe, e uma série de outros trabalhos que Alagoas organizou. Eu tenho a grata satisfação, eu fui premiado na minha vida por ter trabalhado em locais distintos. Comecei minha história em Minas, passei por Alagoas, Brasília e hoje Pernambuco. E em cada lugar a gente deixa um pouquinho e traz um pouquinho. Então essa referência do socioeducativo é uma marca histórica e o Vida Nova nas Grotas é uma nova linguagem social que precisa ser observada pelo Brasil. Exatamente, pelo Brasil. Começamos aqui num estado pequeno, resolvendo problemas sociais importantes e que sejamos exemplo para as outras comunidades, como no Rio de Janeiro, por exemplo. Clóvis, de janeiro a junho de 2020, 1.962 pessoas foram assassinadas em Pernambuco. O número representa um aumento de 11,8% com relação ao mesmo período de 2019, que foi de 1.755 vítimas. Os dados que revelam um aumento no número de homicídios do Estado foram publicados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A gente sabe que segurança pública e desenvolvimento social andam de mãos dadas. O que a sua secretaria pode fazer para ajudar a diminuir os índices de criminalidade no Estado? Na verdade, 2020, final de 2019 e a transição para 2020
tem uma alteração quase que no Brasil inteiro. O Brasil inteiro sofreu, em boa medida, o aumento dos seus indicadores, sobretudo dos crimes letais intencionais, crimes violentos letais intencionais contra a vida. Isso causou um certo descompasso. Nos anos anteriores, Pernambuco vinha com resultados nos CVLIs muito expressivos no ambiente do nosso programa Pacto pela Vida. E um registro também válido é que na outra face da criminalidade, a gente separa a criminalidade em dois tipos de ocorrências básicas. São os crimes violentos letais intencionais, os homicídios, e os crimes violentos contra o patrimônio, os CVPs. Os CVPs muito mais ligados à sensação de insegurança, roubo a transeunte, uma série de outras coisas. Nesse contexto, apenas para dar uma dimensão, há mais de 30 meses os dados de Pernambuco são de redução sobre redução. Então, nós temos um ciclo histórico de 30 meses de redução dos CVPs. E nos CVLIs, esse episódio inicial e agora já uma retomada com viés de redução no âmbito do programa Pacto pela Vida. Nós estamos numa área grande de desenvolvimento social e nós temos uma responsabilidade específica na Secretaria que leva o nome de Prevenção à Violência e Drogas. Então, esse é o nosso recorte. E nós temos duas áreas de atuação que colaboram com a política de segurança pública. Primeiro, o programa Atitude, absolutamente também premiado pela Open Society Foundation, premiado por organismos internacionais, que cuida de oferecer estratégias de cuidado e prevenção para pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas, em 4 modalidades distintas. Uma abordagem na rua, uma primeira unidade de acolhimento, onde as pessoas podem passar o seu dia, uma estrutura secundária que a gente chama de intensivo, onde as pessoas podem passar até 6 meses, e no final o aluguel social. Então, com esses 4 ciclos, a gente minimiza os impactos do uso problemático, do uso nocivo de álcool e outras drogas, com recorte específico para as pessoas em situação de ameaça. Para se ter uma ideia do investimento, Pernambuco investe 20 milhões de reais ano apenas no programa de drogas. É um orçamento muito substancial, não é o regular das políticas sociais pelo Brasil e faz muita diferença. Então, do outro lado, nós temos uma outra vertente de atuação que é a prevenção à violência. E aí eu quero destacar 2 programas que são essenciais. Primeiro, o Governo Presente, que é um programa de entrega de serviços sociais, repete um pouco aquela ação global que era feita no Brasil pelo SESI. Nós realizamos todas as semanas, todos os finais de semana, em uma comunidade vulnerável do Estado. Isso soma, às vezes, 50, 60 eventos num ano, uma entrega naquela dimensão. Acesso a documentos, saúde, educação, profissionalização para jovens e uma série de outras entregas com centenas de serviços. Todos os finais de semana, uma comunidade vulnerável recebe esse mutirão. E durante a semana, nós temos núcleos de mediação de conflitos e núcleos de mobilização que cumprem a função intermediária, inclusive de preparar as demandas. Então, por exemplo, se uma mulher está esperando há muito tempo um exame de prevenção, a unidade móvel da saúde vai para o mutirão, mas é a nossa equipe que prepara junto ao posto de saúde para saber quantos estão represados, quantas mulheres estão esperando há quanto tempo. Vamos organizar o atendimento para que no sábado, então, se faça todos os atendimentos. A emissão dos documentos de identidade gratuito, registros de nascimento, segunda via de certidão de casamento, a Defensoria Pública inteira nessa comunidade trabalhando, seja as ações de reconhecimento de paternidade, pensão, divórcio, casamento, enfim, é um grande mutirão. E numa outra vertente, um programa direcionado para jovens, nós chamamos Juventude Presente, com 3 aspectos de atuação. Primeiro aspecto de atuação é o Juventude Presente Cultura de Paz, que trabalha com as escolas e com os grupos vulneráveis das comunidades, o reforço nas estratégias de prevenção, com rodas de diálogo e rodas que disseminam temas, levam personagens. Segundo, a qualificação profissional. Apenas para se ter uma ideia,
Mesmo com a pandemia, no ano de 2020, são 15 mil vagas de qualificação profissional e mais de 300 cursos diferentes oferecidos para os jovens, tanto presencial como EAD. Então, e aí são coisas interessantes, desde um conteúdo na área da informática, na área da comunicação, num CorelDRAW, por exemplo, para que ele aprenda a manejar a ferramenta de uma maneira mais profissional, a espetinho gourmet, unha em gel, situações econômicas que podem gerar renda imediata para os jovens. Claro, claro. 15 mil vagas numa rede de parceiros gigantescas e absolutamente gratuitos. E a terceira modalidade são as oficinas socioculturais do Juventude Presente. São 500 oficinas oferecidas, a gente recrutou oficineiro da própria comunidade. Então, às vezes é aquele professor de danças urbanas, de capoeira, aquela pessoa que já tem uma prática social, tem toda uma metodologia de busca ativa para que ele construa os vínculos com aqueles jovens, e o nosso potencial é de 20 mil vagas em oficinas de conexão, entendendo uma espécie de contraturno para o ambiente educacional, que foque no empoderamento, que foque no protagonismo, que foque no reforço da conduta cultural, social e esportiva dos jovens. Nossa, essas medidas são fantásticas, são primordiais, porque você pega aquelas pessoas que nem trabalham, nem estudam, e elas entram em contato com essas oportunidades, e ali elas começam a ter um trabalho de conscientização do que é importante para elas, do que é importante para a vida delas. A recolocação profissional, a reinserção na sociedade, porque são pessoas marginalizadas, elas ficam à margem da sociedade, elas não participam da sociedade, seja na prestação de serviço, no atendimento, na produção de alguma coisa, no artesanato, na criação. Então é muito importante que essas pessoas trabalhem, recebam esse tipo de acolhimento, de tratamento, e trabalhem a autoestima, o empoderamento, dizendo: eu posso, eu quero, eu posso, eu consigo. Isso é muito bom. É fundamental. Tem situações que a gente tem encontrado que são absolutamente interessantes. Por exemplo, jovens que a gente considerava que eram neném, mas que eles não estão no mercado formal, mas eles cumprem uma atividade familiar. Ele é o que garante que os pais trabalhem, é o que garante que os outros irmãos estudem, e que tem ali uma atividade no ambiente da sua conversa familiar, mas que pode ser expandida. Às vezes com uma qualificação que é via internet, uma hora que ele vai ter por semana, e que ele vai se encontrar. Isso é autoestima. Quando a gente está falando de empoderar, eu brinco muito que a palavra real deveria ser empodimento. É verdade. Empoderamento. As pessoas precisam, às vezes, entender que podem, que são sujeitos de direitos, que eles têm compromisso não só com a economia, mas que eles têm compromisso consigo, com eles próprios, de melhorar a sua autoestima, de melhorar a sua condição de convivência. A gente falou no início de uso de substâncias. Os quadros mais nocivos do uso de álcool e outras drogas, eles estão relacionados a uma variável emocional, que é o adoecimento da vontade das pessoas, o adoecimento da capacidade de acreditar em si mesmo, o adoecimento de acreditar que existem outras possibilidades, e que aquele uso nocivo do álcool e a droga preenche esses vazios. A gente precisa lutar contra isso, mas não é lutar no sentido clássico, bélico, convencional, como se a gente tivesse um inimigo no outro. Não, é lutar contra esse sistema que exclui. E a partir da inclusão das pessoas, revelar os talentos que estão ali. Com certeza. Clóvis, eu teria muito mais perguntas para fazer para você, mas o nosso tempo acabou. E eu quero agradecer demais a sua presença aqui. É um tema riquíssimo, que merece sempre a nossa atenção. Aqui no Alagoas em Pauta você tem um espaço em que você pode contar conosco para conversar sobre isso, para abordar, porque é muito urgente falar sobre isso. E a gente precisa repetir
Não é falar uma vez, é o tipo da mensagem que precisa ser massificada mesmo. Precisa levar para essas pessoas para que elas entendam e aquilo se internalize e a gente consiga realmente fazer com que todas essas coisas bacanas que você falou aconteçam. Clóvis, mais uma vez, obrigada, parabéns pelo seu trabalho e sucesso. Muito obrigado, sempre à disposição aqui em Pernambuco, nos nossos programas. O governador Paulo Câmara tem uma relação muito próxima com o governador Renan e nossa secretaria também está à disposição. E o nosso foco é exatamente esse: oferecer melhores cuidados às pessoas, para que as pessoas ofereçam o melhor delas próprias à nossa sociedade. Muito obrigado pela oportunidade, conte sempre conosco. Obrigada e até a próxima. No programa de hoje, conversamos com Clóvis Benevides, secretário de Desenvolvimento Social de Pernambuco, que falou sobre violência nas periferias, políticas públicas voltadas para o combate às drogas, reinserção social e muito mais. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!